seu fardo é leve. Eu quero ir pra onde o Senhor me leve. Conheço o seu amor, sei que não vai mudar. Eu sei que não vai. Eu provei e vi, o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele confiar. Ele me guarda em paz e nele eu posso descansar. Oh, eu provei e vi, o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele confiar. Ele me guarda em paz e nele eu posso descansar. Posso descansar. O castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. Ao sentir a sua paz eu me lembro do quanto custou. A paz que supera tudo que eu entendo. No dia difícil ela me traz alento. Eu descanso porque sei que posso confiar. Seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu quero ir pra onde o Senhor me leve. Conheço o seu amor, sei que não vai mudar. Eu sei que não vai. Eu provei e vi, o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele confiar. Ele me guarda em paz e nele eu posso descansar. Oh, eu provei e vi, o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele confiar. Ele me guarda em paz e nele eu posso descansar. Ele me guarda em paz e nele eu posso descansar. Ele me guarda em paz e nele eu posso descansar. Posso descansar. O castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. Ao sentir a sua paz eu me lembro. Eu provei e vi, o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele confiar. Ele me guarda em paz e nele eu posso descansar. Oh, eu provei e vi, o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele confiar. Ele me guarda em paz e nele eu posso descansar. Posso descansar. E saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia
casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos. pouco de lado os nossos problemas e pensamentos que não tem relação com esse momento agora e vamos louvar ao Senhor. Essa música é conhecida de muitos aqui, acho que da maioria, então eu peço que vocês cantem conosco. E se você não conhece, vai ter a letra ali no Data Show para vocês acompanharem conosco, certo? Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Da paz, o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O menino nasceu, vamos cantar juntos. O menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Vamos cantar juntos. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Diga. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Esse trecho que a gente vai ler se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 136. Também vai estar projetado aqui, porque eu quero que a gente faça essa leitura, não de forma responsiva, mas eu quero que a gente faça junto, né? Todos nós recitando esse versículo ao mesmo tempo. Só uma precaução aqui, Geni, copie esse microfone aqui. Me dê esse preto. Não, o laranja dá certo. Copie para esse aqui, ó. Oi, porque ele tá meio que falhando aí para não acontecer. Copie para esse aqui. Oi. Som. Oi. Baixe então um pouquinho o volume do retorno. Pode projetar, Jonas. Nós vamos ler esse trecho da palavra do Senhor, Salmo capítulo 136, nós vamos ler dos versículos 1 a 9. E eu quero que a gente leia juntos, tá certo?
Vamos ler com muita força e muita empolgação. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Amém? Louvado seja o nosso Deus, porque o seu amor dura para sempre. Vamos orar? Geni, por favor, baixe mais o retorno aqui desse microfone, está bem alto. Oremos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu chegar aqui na tua casa nessa noite para louvar e engrandecer o teu nome, juntamente com nossos irmãos, depois de tanto tempo, Senhor Deus, sem podermos fazer isso aqui presencialmente. Nós louvamos e agradecemos o Senhor por essa grande e maravilhosa oportunidade. Que o Senhor receba o nosso culto essa noite que é prestado a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Oi, som. Está muito alto? Acho que está alto, né? Oi, som. Oi, oi. Ok? Pode baixar um pouquinho o volume, Geni, no PA e no retorno também, por favor. Meus irmãos, vamos continuar louvando ao nosso Deus, porque Ele enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos lavar, para nos redimir. E então eu convido vocês a cantarem conosco essa canção que diz: o seu sangue, a sua cruz me levam de volta para Deus. Vamos cantar. De volta pra Deus, sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. Rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Então vamos cantar. Sei que na sala do trono estás, sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Vamos dizer: seu sangue, seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim
está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Cante isso com alegria. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Graças a Deus pelo seu sangue derramado naquela cruz que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Não há nada além do sangue de Jesus que possa nos resgatar de volta para Deus. Vamos cantar isso. Seu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Cante isso. Que nos lava dos pecados, que nos traz nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além
E é por isso que nós podemos cantar que nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus, porque Ele nos salvou. Vamos fazer mais uma leitura bíblica da palavra do Senhor, que também vai estar projetada aí no telão. Essa é lá no livro de Colossenses, capítulo 3, e a gente vai ler do 1 até o, me lembre aí, Jonas, 9 ou 10? Do 1 até o... 10. De 1 ao 10. Vamos acompanhar, e eu queria que a gente fizesse essa leitura da mesma forma que nós fizemos a outra. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém. Podem sentar. E eu queria nesse momento fazer um momento de oração, mas nós não estamos podendo nos reunir em grupos, né? Por enquanto nós não estamos podendo reunir em grupos. Então eu quero pedir que você apresente o seu pedido de oração, né? Você pode ficar em pé e dizer aquilo que você tem para agradecer ou para pedir ao Senhor, e nós iremos orar todos juntos no final. Então a palavra está com vocês. Algum pedido ou agradecimento?
Alguém tem mais algum pedido ou agradecimento? Eu quero agradecer a Deus pela minha saúde, né? Porque eu fiquei doente, pensei que era coronavírus, mas não é. Fiz o teste, não era coronavírus e eu melhorei rápido, graças a Deus. Estou bem, estou curado, estou sem, né? Só uma tosse esporádica, como essa que vocês ouviram, bem alto no microfone agora, sem querer. Mas eu estou bem, não tem nenhum problema. Então eu quero agradecer a Deus pela minha saúde, porque Ele tem preservado, né, a minha família, graças a Deus, e a mim, de todo mal. Então quero agradecer por isso. Mas alguém tem algum agradecimento ou algum pedido de oração para nós orarmos juntos? Não? Vocês voltaram tímidos, né? Então, vamos orar? Vamos ficar em pé novamente? Oremos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui na tua casa, como falou Eduardo, nos congregando novamente, juntos, né? Porque essa ausência faz muita falta, é muito ruim não poder estar na casa do Senhor com os nossos irmãos reunidos, cultuando ao Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos novamente, de forma física. E queremos te pedir, Senhor Deus, que continue assim. Queremos te pedir que esse mal, essa pandemia, ela não retorne a estágios anteriores, mas que as coisas, a partir de agora, comecem apenas a melhorar. E que nós possamos nos livrar desse mal o quanto antes. Que o Senhor esteja agindo nesse sentido, Senhor Deus, dando sabedoria aos homens, às pessoas, para que possam descobrir logo a vacina, para que ela possa ser distribuída da forma mais rápida possível e que assim as pessoas possam não mais temer essa doença, Senhor, e que tudo possa voltar à normalidade. Que o Senhor esteja com essa igreja, fortalecendo cada irmão dessa igreja, Senhor Deus, dando a eles cada dia mais vontade de te buscar, de estar na tua casa, de louvar o teu nome, de te agradecer, de te engrandecer, de te louvar, Senhor. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor esteja ensinando aos nossos corações, através da mensagem que logo mais será ministrada pelo pastor Alain, e que o Senhor nos faça crescer cada dia mais, Senhor. Que nós possamos, todos os dias, crescer um pouco mais e sermos aperfeiçoados à imagem de Jesus Cristo, sempre, a cada dia, Senhor Deus, mais do que nós éramos no dia anterior. Que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, essa graça. E, mais uma vez, obrigado pelas tuas bênçãos e maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. E ainda em pé, quero convidar vocês a cantarem mais uma canção conosco. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou.
as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Vamos dizer mais uma vez, ao olhar pra cruz. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Podem sentar. Vou convidar aqui o pastor Alan e ele vai estar trazendo a mensagem dessa noite, dando continuidade à nossa série de pregações sobre a majestade de Deus e seus atributos extraordinários. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês, jovens. Mas também eu quero desejar boa noite aos nossos queridos amigos, irmãos em Cristo, as nossas irmãs em Cristo e jovens que não puderam estar aqui conosco, mas estão nos acompanhando aí pelo nosso canal CIB Live. E eu vi aqui que no canal tem um grupo de pessoas acompanhando, como também a todos que estarão ao alcance do sermão, desta mensagem, do culto aqui prestado ao Senhor nosso Deus. Quero desejar a você a graça, a paz do Senhor Jesus. Como Thomas bem falou, aliás, antes eu quero fazer minhas palavras a de Luiz Eduardo e de Thomas, que sou muito grato a Deus por estarmos de volta, e é muito interessante essa analogia que Luiz Eduardo fez da família, e realmente aqui é uma família, e é muito bom esse sentimento, Luiz Eduardo, esse sentimento de pertencimento, e ao mesmo tempo, como você declarou, é muito bom saber que nós não dá para continuarmos sem pertencer ao corpo de Cristo, é isso que eu estou dizendo. Eu estou vendo aqui alguns jovens que não estiveram na abertura sábado passado, estão conosco. Vocês sejam todos bem-vindos, certo? O Daniel, a Eduarda, Luiz Eduardo Bia também, que motivos outros não puderam vir, e ficamos muito felizes, certo? E você que está nos acompanhando, você, querido jovem, certo? Ou até mesmo você que talvez não se sinta parte do Ministério Jovem, mas você é um filho de Deus, uma filha de Deus, sinta-se à vontade de estar conosco presencialmente também, certo? Nós estamos estudando esta série de mensagens, a majestade de Deus e seus atributos extraordinários. E meus queridos jovens, queridos telespectadores que nos acompanham pelo canal, hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, porém, ele não é de fácil entendimento. Nós vamos falar
Só um minuto. Espera. Verdade. Se não tiver na tomada, não liga. Obrigado, Thomas. Aí, olha. Obrigado, Thomas. Tem laser também, né, Thomas? É o vermelhinho aqui? Isso aí, ó. Massa. Vamos estudar. Estamos nessa série, Majestade de Deus e seus atributos extraordinários. Mas hoje nós vamos ver esse tema. Não apenas hoje, ele é tão rico que nós daremos continuação em alguns sábados, se preciso for. Mas hoje é a primeira parte de nós estudarmos sobre a Trindade. A Trindade é um tema teológico que se respalda na Bíblia. Nós vamos falar já sobre isso. E muitas das vezes pouco compreendido e pouco aplicado em nossa vivência cristã. O que vem a ser a Trindade? Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome. Talvez você já tenha ouvido falar na escola bíblica, lendo um livro, lendo um bom livro de teologia sistemática, presenciando uma extraordinária explanação de uma mensagem no Consciência Cristã, em algum outro congresso, em Palavra Viva. E é muito importante nós falarmos da Trindade, porque tem tudo a ver com a majestade de Deus. Tem tudo a ver também com seus atributos extraordinários. Mas antes, eu gostaria de saber de vocês, quem vocês não conhece, nunca ouviu, não sei se daí de casa dá para ver. Thomas, você lembra desse aparelho aqui? Thomas disse que lembra, certo? É um aparelho de lavar. É o quê? É um som. Muito bem. E eu achando aqui que só eu era velho. Muito bem, Tiago, você chegou onde eu queria. Thomas, nós tínhamos lá na casa dos avós de Thomas, tinha um aparelho 3 em 1, um som 3 em 1, eu voltei aqui, parecido com esse. E por que 3 em 1? Porque você podia pegar um disco de vinil, escutar um LP, certo? Alguém não sabe o que é um LP? Você poderia escutar uma fita cassete, se você quisesse. Fita cassete, aquelas pequenininhas, e tem que rebobinar para voltar. Você podia escutar também, dependendo do som, do aparelho de som, você podia escutar um CD. Aí, nesse caso, o que tinha lá pegava disco, LP, pegava CD, pegava fita cassete pequena, tinha 2 caixinhas, como essas aqui, ó. Aqui. Aí, mais ou menos aqui tem a entrada do CD, e você podia também ouvir AM e FM. Já pensou? Em um só aparelho de som, você tinha 3 opções. Pastor, isso aí não é nada para o meu smartphone. Não, mas a gente não está aqui para comparar, certo? Mas por quê? Por que eu coloquei esse aparelho aí? Primeiro eu quero dizer que não tem nada a ver com Trindade, viu? Esse aparelho. Mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre Trindade, me veio na mente, Thomas, esse som que nós tínhamos lá na casa dos meus pais. Porque era um único aparelho de som, mas tinha 3 distintas funções. Está dando uma leve microfonia, não sei. Não, acho que não é aqui não. E aí, na minha mente, quando eu falou sobre Trindade, me veio na mente esse som 3 em 1, mas estudando, me aprofundando mais ainda na questão da Trindade, mesmo me vindo à mente esse som, ainda assim, eu não podia comparar com a ideia de Trindade, o que vinha a ser Trindade. Será que Trindade é isso mesmo?
E aí a gente vai ver um texto aqui, é o último versículo da segunda carta de Paulo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é o último capítulo e o último versículo, versículo 13. E esse texto aqui, geralmente, eu e o pastor Laná aqui, alguns pastores da nossa denominação, ao final dos cultos a gente cita ele, a chamada impetrar a bênção apostólica. E que o amor de Deus nosso Pai, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações e orientações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós. A gente cita 2 Coríntios 13, 13, que Paulo aqui, no final desta epístola, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Vamos orar? Bendito Deus, a palavra sagrada acaba de ser lida. Nos fala nesta noite de sábado, nos ensina através do teu Santo Espírito acerca da riqueza da tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos, jovens, amigos que nos acompanham, ao longo dessa série, de que o nosso Deus, ele é um ser pessoal. Então não tínhamos como falar de Trindade sem antes falar desse caráter divino, desse atributo, dessa característica do ser divino, que ele não é uma energia, que ele não é uma força no universo, mas que Deus, ele é um ser pessoal. Deus é uma pessoa. Aliás, aqui nós vamos ver que Deus, ele é revelado em 3 pessoas. E vimos também que ele é espírito. Ele é um ser pessoal, e ele não tem corpo físico, ele é um ser espiritual. E nós vimos no último sábado que Deus, ele é único, um só Deus e verdadeiro. É muito importante nós entendermos o que nós já vimos em mensagens anteriores, de que Deus é um ser pessoal, de que Deus, ele é espírito, é um ser espiritual, e de que Deus, ele é um só. Só há um Deus. E apesar de Deus, ele ser apenas um único ser, um só, em essência, biblicamente a gente vai perceber que Deus, ele existe em 3 pessoas distintas. Por isso que eu apresentei o som, um exemplo muito superficial, muito indigno de ser comparado à Trindade. Peço perdão por causa disso. A ideia de que é um único som com 3 funções distintas. Mas, quando a gente fala de Trindade, a gente vai falar que existe um só Deus, como 3 pessoas distintas. Deus Pai é revelado na Bíblia. Deus Filho é revelado na Bíblia. Deus Espírito Santo é revelado na Bíblia. Significa dizer que Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa, e Deus Espírito Santo é outra pessoa. Portanto, nós temos 3 pessoas, mas a Bíblia apresenta e revela a existência de um único Deus. Essa é a chamada doutrina da Trindade, biblicamente falando. E ela não é de fácil compreensão. Como nós já vimos em mensagens anteriores, nosso Deus é um Deus incompreensível. É muito complicado, é muito difícil para a nossa mente humana limitada, falha e imperfeita, compreendermos a majestade, a gloriosa grandeza de Deus. Nós vimos aqui. E agora, iniciando o sermão, a mensagem da Trindade, a gente vai ver, biblicamente, que só existe um só Deus, em essência, e esse único Deus em essência, ele é revelado distintamente em 3 pessoas. Deus Pai é plenamente Deus.
Criador dos céus e da terra, o Deus que enviou seu Filho ao mundo, Ele é 100% Deus. O Deus Filho, Ele é plenamente Deus também. 100% Deus. Participante da criação divina, sim. Aquele que realizou o sacrifício na cruz do Calvário. O Deus Espírito é plenamente Deus, 100% Deus. Aquele que o Filho havia prometido à sua igreja, aos seus discípulos, de enviar um Consolador. Portanto, temos Deus 100%, Deus Pai, 100% Deus, Deus Filho, 100% Deus, Deus Espírito Santo, 100% Deus. Eis aqui a doutrina da Trindade. Mas, pastor, como explicar isso? Ainda não estou entendendo. E esse é o desafio dessa noite, dessa e de muitas. De tentarmos explicar a Trindade. O que pudermos compreender, se é que podemos compreender, o mínimo que possamos compreender, entender acerca da Trindade, é porque Deus permitiu que a gente entendesse. Apesar dele ser incompreensível, como nós vimos, mas ele dá-se a conhecer. Então, pela graça dele, ele nos permite compreendermos um pouquinho acerca da Trindade. E mesmo que a gente compreenda um pouquinho acerca da Trindade, a gente ainda continua com uma interrogação muito grande em nossa cabeça. Porque a nossa mente lógica limitada impede da gente conhecer Deus plenamente. A gente só conhece aquilo que Ele permite que o conheçamos. E aí, eu não sei quantos aqui, possivelmente sim, ou os que estão nos acompanhando, já viram várias tentativas, várias comparações de coisas do nosso cotidiano para tentar entender a Trindade. A gente viu inicialmente que Trindade, o que é que a doutrina da Trindade diz? Que existe um só Deus em essência, mas apresentado, revelado distintamente em 3 pessoas. A Bíblia não diz que existe um só Deus que exerce 3 funções diferentes. A Bíblia também não diz que existem 3 pessoas diferentes, que cada um é um Deus diferente, portanto são 3 deuses. Então, peraí, tem mais de um Deus aqui? E onde é que fica o texto de Deuteronômio 6,4? O Shema, que nós vimos semana passada. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, Senhor. Também, aqui, a Bíblia não fala de que existe um só Deus, mas ele é ramificado em 3 cabeças. Um Deus de 3 cabeças. Não. Isso vamos deixar para o panteão lá de Canaã. Não é um Deus de 3 cabeças. É um só Deus em essência e que, revelado nas Sagradas Escrituras, em 3 pessoas diferentes. Mas quais são as explicações humanas, falhas, limitadas, que muitos têm usado na tentativa de poder compreender um pouco acerca da Trindade? Primeiramente, de maneira muito limitada, de maneira muito falha, muitos querem comparar a Trindade como se fosse um ovo. Um ovo que tem uma casca, uma clara e uma gema. Se você for numa granja e pegar um ovo, você diz que aquilo é um ovo. Você não diz, olha só, a galinha colocou uma melancia. Não, é um ovo. Você está vendo ali uma casca e você pode estar ali dentro a clara e a gema ou já um filhotinho. Mas você diz que é um ovo. Mas se você estiver fritando um ovo em casa, ali não está a casca. Mas se eu perguntar, o que é que você está fazendo? Estou fritando um ovo, mesmo sem a casca.
E algumas pessoas, de maneira muito equivocada, ou falha, mas na tentativa de compreender a Trindade, quer comparar com a Trindade como se fosse um ovo. Existe a casca, existe uma clara, existe uma gema, mas é um só ovo. E qual é a falha desse pensamento? É que a casca sozinha, ela não é ovo. A clara sozinha não é ovo. A gema sozinha não é ovo, é gema. Por quê, pastor? Porque a casca sozinha, ela tem suas características próprias, mas ela não apresenta as mesmas características que existem na clara e na gema. A gema sozinha, ela tem suas características próprias, mas ela não apresenta as mesmas características que tem a casca e a clara. A clara do mesmo jeito, ela sozinha é clara, tem suas características peculiares, mas ela sozinha, ela não possui a mesma característica da casca e da gema. A Trindade defende que o Deus Pai, ele é 100% Deus. Deus Filho é 100% Deus. Deus Espírito Santo é 100% Deus. A gema não é 100% ovo. A clara não é 100% ovo. A casca não é 100% ovo. Um exemplo parecido com esse é da folha de trevo, é um dos mais famosos. Existem 3 folhas, um é o Pai, um é o Filho e outro é o Espírito Santo. Mas é um só trevo. E é equivocada essa ideia porque cada folha não é plenamente o trevo. Outro exemplo, a água nos seus 3 estados físicos. A água no estado líquido, a água no estado sólido, a água no estado gasoso. Mas, pastor, os 3 estados da água apresentam o mesmo elemento, H2O. Continua falha. Por que continua falha? Porque nenhuma quantidade de água é, ao mesmo tempo, líquida, sólida e gasosa. Ou é líquida, ou é sólida, ou é gasosa. As 3 formas da água apresentam características diferentes umas das outras. Por isso que não pode explicar a Trindade. Não se compara à Trindade. Quer ver outro exemplo? O Sol. Existe a estrela, o Sol. Existe a luz irradiada pelo Sol. E existe o calor, né, a energia, que também é irradiada pelo Sol. Mas continua sendo falha. Porque a luz é uma parte que vem do Sol. A luz sozinha não é o Sol. Por mais que você diga assim, olha, o Sol está batendo aqui. Você está dizendo que a luz do Sol está batendo ali. Esse Sol está muito quente. Na verdade, é o calor que o Sol irradia, que está muito quente. Não é o Sol totalmente. Então, usar o Sol é uma comparação, uma analogia falha também. Para se explicar a Trindade. Agora, uma das analogias que eu achei mais interessante foi uma que uma vez o pastor Maninho, ex-pastor aqui da nossa igreja, pastor auxiliar, ex-pastor de jovens e adolescentes, um dia conversando com ele, e ele usou essa analogia e eu achei fantástica. Tem sim, pode ter suas limitações, claro, não chega a explicar 100%, mas eu achei muito interessante, que é a analogia do sorvete napolitano. O que é que a Trindade diz? Dizer que o Deus Filho é Deus, ele tem que ter todas as características, atributos, propriedades de quem? De Deus. Dizer que Deus Espírito Santo é Deus, é dizer que o Espírito Santo ele tem todas as características, qualidades de Deus.
Dizer que Deus Pai é Deus, ele tem todas as características, atributos, propriedades de Deus. E aí, a analogia do napolitano é o seguinte: o napolitano, você nesse momento vai estar morrendo de vontade de que o culto termine, né? Quero comer um napolitano. Ou você que está em casa já talvez esteja com um celular na mão e outro na geladeira. O napolitano é o quê? Temos ali morango, chocolate e baunilha, né? E baunilha. Se nós levarmos em consideração os 3 sabores, fazendo uma comparação com as 3 pessoas da Trindade, essa analogia é uma das que mais se apropria, mas ainda tem suas limitações. Mas é a que mais se adequa. São 3 sabores diferentes: morango, chocolate e baunilha. Mas é um só sorvete napolitano. Se levarmos em consideração os sabores, fazermos um paralelo com as 3 pessoas da Trindade. Chocolate terá que ter as mesmas propriedades do morango, terá que ter a mesma propriedade da baunilha. O chocolate do sorvete napolitano é gelado, O sabor chocolate. O sabor morango é gelado, aí morango é gelado. O sabor baunilha é gelado. Os 3 apresentam as mesmas propriedades. Os 3 formam um só sorvete napolitano. O chocolate é cremoso? É. Baunilha é cremosa? É. Morango é cremoso? É. Os 3 apresentam as mesmas propriedades. Os 3 é um só napolitano. Agora, se pegarmos os sabores e não fizermos um paralelo com as 3 pessoas da Trindade, aí realmente fica bem mais falha essa comparação, essa ideia. Por quê? Porque o sabor morango sozinho jamais vai ser um sorvete napolitano. O sabor chocolate sozinho jamais vai ser um sorvete napolitano. Então, essas são as tentativas humanas de tentar entender a Trindade, fazendo uso de objetos do cotidiano, do nosso conhecimento humano, para tentar nos aproximarmos acerca da compreensão sobre Trindade. Mas apesar da criatividade dessas comparações, dessas analogias, a tentativa de querer nos ajudar a entender a Trindade, porém, nenhuma ilustração pode fazer jus à Trindade. Nós vimos que o nosso Deus ele é infinito. Nós vimos que o nosso Deus ele é incompreensível. E nós vimos que a nossa mente ela é falha, ela é limitada. E isso impede de nós entendermos na sua plenitude o que é a Trindade. Por isso que muita gente fica assim: pastor, é um só Deus ou são 3 pessoas? As 2 coisas. Um só Deus, em essência. 3 pessoas. Falou em ser pessoal, são 3. Falou em essência, um só. Pastor, explique melhor. É isso aí. O que passar disso, a nossa mente, ela não compreende. A majestade de Deus, ela está muito mais além do que ovos, do que o sol, do que os 3 estados da água, do que sorvete napolitano. Mas, o que é que a Bíblia diz sobre a Trindade? E a Bíblia é a única mensagem que traz uma analogia que mais se apropria à Trindade. Porque a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, vai falar de Deus Pai e vai falar de Deus Filho. E quando você ouve a expressão Deus Pai e Deus Filho, você entende que são 2 pessoas diferentes. São 2 pessoas distintas. Em João 17, Jesus, na oração sacerdotal, ele está orando para quem? Não é para ele mesmo.
Ele está orando para o Deus Pai, outra pessoa. Mas ele diz, eu e o Pai somos um. No Antigo Testamento, como é que a Trindade é vista? Primeiro, é muito importante a gente saber o seguinte: a Trindade é bíblica, mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Aí, pastor, eu estou confuso. Entenda. A Trindade, esse nome Trindade, é baseado na Bíblia. Mas o nome Trindade você não vai encontrar na Bíblia. Ei, qual é aquela passagem que tem assim, a Trindade? Não tem não. Porque Trindade é um termo teológico, criado por teólogos, mas baseado em quê? Baseado na Bíblia, na informação bíblica. Tri de três, Trindade ou triunidade, são três pessoas distintas, diferentes, mas um só Deus. E a Bíblia começa em Gênesis, porque o Antigo Testamento, quando vai falar da Trindade, não fala esse nome Trindade, porque você já sabe que não está na Bíblia, mas a Bíblia, o Antigo Testamento de maneira parcial, incompleta, digamos assim, vai apresentar alguns resquícios sobre a Trindade. Deus vai criar um homem, o ser humano. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O verbo aí está no plural, façamos. Deus está falando com quem? Aí vem um doutor em teologia e diz, não, mas isso aí você tem que entender que tem a ver com um plural majestático. Olha que nome bonito. Se você quiser falar bonito, você lembre dessa expressão, plural majestático. Ou seja, era comum os reis usarem verbos no plural, pronomes no plural, mas para fazer referência somente a ele mesmo, o rei. É como se ele dissesse o seguinte, olha, chegasse um rei, quisesse fazer aliança com outro rei e dissesse, temos o prazer de fazer aliança contigo. Só que ele está dizendo ele, o rei, e ele usou um termo no plural. Só que nas escrituras sagradas judaicas, do texto hebraico, não há muito o uso desse tal de plural majestático. Então cai por terra. Não, pastor, mas quando Deus foi fazer o homem, Deus estava falando com quem? Com seu exército celestial, com os anjos. Certo, vamos pensar. Então Deus disse, façamos, ele estava falando com os anjos. Mas ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, os homens seriam feitos, criados por Deus e pelos anjos, conforme a imagem e semelhança de Deus e dos anjos? Mas os anjos são criaturas. Cai por terra também. Então a explicação mais lógica é que existe uma pluralidade de pessoas no próprio Deus, aqui nesse texto. Em outros textos, no Antigo Testamento. Nós não sabemos, entenda, você lançando os olhos somente no Antigo Testamento, digamos que você nunca leu o Novo Testamento, lançando os olhos no Antigo Testamento, você não tem como saber se eram 3 pessoas. Você sabe que existe mais de uma pessoa, porque os verbos estão no plural. Existe uma pluralidade, não sabemos quantas pessoas. Nem temos aqui uma doutrina da Trindade completa, como temos no Novo Testamento. Mas há mais de uma pessoa referente a um único Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o que é que Deus diz? Adão provou do fruto, Eva provou do fruto proibido,
deu a Adão, ele provou também, os olhos de ambos caíram, eles fugiram da presença de Deus. E o que é que Deus diz? Deus diz: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Nós quem? Pluralidade de pessoas, mais de uma pessoa, referente ao único Deus. A Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Já estudamos aqui nas quartas-feiras. O povo queria ser famoso. O povo falava uma só língua. Vamos construir uma torre bem alta para que possa alcançar o céu. Assim seremos famosos. E aí Deus, para acabar com essa festa do orgulho humano, o que é que diz lá? Deus diz: venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. Mais de uma pessoa referente ao ser divino, a Deus. O chamado de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Ele diz, o profeta: ouvi a voz do Senhor conclamando. Interessante que aqui, Deus ele fala em primeira pessoa do singular, mas também em primeira pessoa do plural. Ele diz: quem enviarei? Fala no singular. E depois ele diz: quem há de ir por nós? Plural. Uma forte evidência também de quê? Da pluralidade de pessoas no único ser, o ser divino. O salmista Davi, no Salmo 110, versículo 1, ele estava declarando: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado dos teus pés. E aí, lá em Mateus capítulo 22, Jesus vai fazer referência a esse texto do Salmo 110. E é interessante que Jesus ele entende que Davi estava se referindo a duas pessoas distintas, diferentes, como sendo Deus, como sendo o Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. E Jesus, dialogando ali com a sua oposição, os líderes religiosos, ele vai dizer: mas quem é o Senhor de Davi, senão o próprio Deus? E quem poderia dizer a Deus: assenta-te à minha direita, senão alguém que também era plenamente Deus? Em outras palavras, é como se Deus Pai estivesse ali falando com Deus Filho, parafraseando o Salmo 110. Assenta-te à minha direita. A Trindade do Antigo Testamento. Em Isaías 63, versículo 10, falando acerca do povo de Deus que era rebelde ao Senhor, diz que esse povo, eles entristeceram quem? O Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo ficou triste por causa da rebelião do povo, significa dizer que o Espírito Santo é também uma pessoa diferente de Deus Pai e de Deus Filho. Ele ficou triste. Ele se entristece, ele tem emoções. Ele é um ser pessoal e diferente. Isaías 48, 16, falando aqui aparentemente do servo do Senhor, fazendo a referência ao Messias, ou seja, ao próprio Cristo Jesus. Ele diz: agora o Senhor enviou a mim, ou seja, o servo do Senhor, e o seu Espírito. Quem? O Espírito do Senhor. Portanto, o Espírito do Senhor e o servo do Senhor são enviados pelo Senhor. 3 pessoas aqui. A Trindade no Antigo Testamento. Mas vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, a Trindade, ela é apresentada nitidamente, explicitamente. No batismo de Jesus, já falei aqui algumas vezes, lá em Mateus capítulo 3, diz o texto que os céus se abriram quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo, ou seja, conferindo poder a Jesus, ao Filho de Deus, para iniciar o seu ministério. Desceu em forma corpórea de uma pomba. E ele ouviu uma voz que vinha dos céus, ou seja, a voz de Deus Pai: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O Espírito Santo, o Filho se batizando, o Espírito Santo desce sobre o Filho, e o Pai, Deus Pai, falando sobre o Filho e com o Filho.
Em Mateus capítulo 28, aquele texto muito conhecido, a grande comissão, vão por todo mundo, fazem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. São 3 pessoas diferentes. Em João capítulo 14, quando Jesus está falando acerca da sua morte e ressurreição para os seus discípulos, ele traz uma palavra de alento para os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, é preciso que o Filho parta, mas eu rogarei ao Pai para que ele envie um outro Consolador. Ele fala, fazendo referência ao Espírito Santo. Quando chega em João capítulo 15, Jesus, ele diz a mesma coisa, mas com outras palavras. Ele já diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, esse dará testemunho a respeito de mim. Em João capítulo 14, Jesus vai orar, Davi, ao Pai Celestial. Vai rogar ao Pai para que ele envie um outro Consolador. Em João capítulo 15, ele mesmo diz assim: eu enviarei um outro Consolador. Espera aí, é o Pai que vai enviar ou é o Filho? Significa dizer que tanto Deus Pai quanto Deus Filho foram eles, essas 2 pessoas diferentes, que enviaram o Consolador, o Espírito Santo da verdade. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, como também outros autores do Novo Testamento, com frequência usam o nome Deus, Theos, no grego, usam o nome Senhor, Kyrios, e faz referência ao Espírito Santo. Então, quando Paulo usa Deus, Theos, ele está falando de Deus Pai, é uma pessoa. Quando ele fala de Senhor, Kyrios, ele está falando do Deus Filho, Jesus. E depois ele menciona o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, versos de 4 a 6, ele diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, o Kyrios, Cristo Jesus, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, o Deus Pai, quem efetua tudo em todos. O mesmo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele diz o seguinte: o Espírito Santo, ele é tanto o Espírito de Deus, quanto o Espírito de Cristo, aqui nas palavras do apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos. O Espírito Santo, ele é apontado como sendo de Deus e como sendo de Cristo Jesus. Ele tem o mesmo relacionamento com o Deus Pai, o mesmo relacionamento com o Deus Filho. E fica aí uma grande lição para todos nós. Davi? Pedi a Davi para fazer um favorzinho para mim rapidinho aqui. Há uma harmonia na Trindade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos para Pedro, a epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2, olha que texto tremendo. Pedro se apresenta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A carta de Judas, aqui nos versos 20 e 21, Judas só tem um único capítulo, e nos versos 20 e 21 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo,
para a vida eterna. Portanto, a Trindade é uma doutrina bíblica que refere-se à existência de um só Deus, em essência, e ele é revelado, é apresentado também, pessoalmente, por meio de 3 pessoas. Há um só Deus, em 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas é 100%, é plenamente Deus. É bíblico, obrigado, viu, Davi? É bíblico, está na palavra de Deus, não o nome Trindade, mas o ensinamento da doutrina da Trindade. No Antigo Testamento de maneira parcial, no Novo Testamento de maneira plena, completa. Que lições a gente pode tirar da Trindade? Primeiro, apesar do ministério da Trindade ser um ministério de difícil compreensão, Deus nos deixou claro em sua palavra que existe uma relação harmoniosa e mútua nas 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós veremos, não hoje, que não vai dar tempo, nos próximos sermões, como isso é importante, até mesmo para a vivência ou a vida cristã da igreja. A maneira como a Trindade é usada pelos apóstolos nas epístolas, na palavra de Deus, essa harmonia. E Jesus, por diversas vezes, lá em João, ele vai fazer esta referência. Assim como eu e Pai somos uns, vocês devem também serem um. Olha que importância de estudar a Trindade. A segunda lição é que a Trindade é um mistério de difícil compreensão, que humilha o nosso pensamento limitado, falho e equivocado. Me lembrei daquele livro de, não sei quantos aqui que tem, eu estou para começar a ler, ainda não li, do pastor Jonas Madureira, a Inteligência Humilhada, Inteligência Humilhada, muito bom. Tinha aqui na livraria do PV. A Trindade, por ser de difícil compreensão, por ser uma referência à gloriosa grandeza de Deus, ela humilha a nossa mente humana, falha, limitada, equivocada, na medida em que revela a grandeza, a gloriosa majestade de Deus. E uma terceira lição é que qualquer tentativa de entender de modo diferente, e não como está na Bíblia, a Trindade, pode ser um risco tremendo a qualquer um de nós, de nos equivocarmos acerca do que realmente compreendemos ou entendemos sobre a Trindade. Vou repetir. Qualquer tentativa, como nós fizemos aqui, eu comecei a pregar, me empolguei, esqueci dos slides. A Trindade no Antigo e no Novo. Essas são as 3 lições. Qualquer tentativa de entender a Trindade de modo diferente, como está na Bíblia, corre o risco de nos equivocarmos acerca do seu real entendimento. Por quê? Porque isso vai dar vazão a heresias. E nós vamos ver nos próximos sermões que existem diversas heresias acerca da Trindade, acerca de Deus. Eu não vou citar aqui nomes. Não vou citar nomes. Mas existem segmentos religiosos que defendem, existe o Deus Pai, mas Jesus ele não é Deus. Jesus é um filho. E em uma de suas literaturas, quando vão tratar de Jesus, talvez até menciona ele como Deus, mas com Deus com D minúsculo. Vão dizer que o Espírito Santo é uma força que emana de Deus, não é uma pessoa.
Daí a importância de nós conhecermos acerca da Trindade. Há um só Deus, mas três pessoas distintas. Deus é Pai, o Pai é Deus, aliás, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Três pessoas distintas, mas em essência existe um único Deus. Jesus não disse: eu e o Pai somos dois deuses, eu e o Pai somos um. Agora, são pessoas distintas. O Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Filho. O Espírito Santo não é o Pai, e o Pai não é o Filho. São três pessoas distintas. Mas esse é assunto para nós prosseguirmos no nosso sermão, nos próximos sábados, se Deus assim nos permitir. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Estamos encerrando o culto desta noite. Queria agradecer a sua vinda. Deus abençoe o seu dia. Quero agradecer aos nossos telespectadores aí na live, que estão nos acompanhando, os que estarão ouvindo essa mensagem. Deus abençoe ricamente a sua vida também. E se quiser aprender um pouco mais, daremos continuidade acerca desse estudo, essa série de mensagens aqui sobre a Trindade de Deus. Lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos culto aqui em nossa igreja, será transmitido, mas também teremos o culto, e convidamos aos amados irmãos e irmãs que estejam conosco amanhã participando desse culto de louvor e adoração. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 13, já quase finalizando, e logo em seguida teremos a escola bíblica dominical, uma sala única, se eu não me engano. E logo mais à noite, às 18 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Eu vou orar e, após a minha oração, eu quero, fazendo jus ao que vimos hoje da Trindade, eu quero impetrar a bênção apostólica, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Bendito Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma noite de louvor, de adoração ao Teu santo nome. Nos conduzem para as nossas casas, na Tua santa paz. Nos dá um início de semana na Tua santa presença. Que o Teu nome seja glorificado, louvado, e que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar poderosamente a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, pela Tua graça e misericórdia derramada sobre cada um de nós. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e orientações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.